Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aqui é o Ney Talk, o podcast que a gente traz profundidade em assuntos que na superficialidade você sabe que só vai se ferrar. Mas aqui a gente traz empreendedorismo, trazemos sobre negócios, trazemos grandes profissionais que vão desmistificar algumas áreas tão importantes para nós no dia a dia. Tu já conhece a gente aqui, já sabe um pouquinho de como a gente traz esses assuntos, então não deixa de curtir e já compartilhar, porque o nosso episódio de hoje está muito especial. Como sempre, com o nosso parceiro e querido VMark Vídeos, nosso amigo Valério, que é da produtora, onde a gente grava esse material. E hoje nós temos também a Patrimax, ela que é responsável pelo nosso episódio de hoje. E hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Quando eu decidi fazer o podcast no passado, teve algumas referências para mim, e uma dessas referências foi o Thiago Nigro, do podcast O Primo. E lembro que sempre quando ele começava apresentando algum entrevistado dele, tinha lá um diretor que mandava um texto para ele, ele lia aquele material lá e ficava extremamente incrível, porque ele trazia profundidade. Eu sou roteirista, sou corpo, sou diretor e eu quero ler o material que eu fiz aqui hoje, porque esse cara é um cara muito especial para nós aqui, a gente tem uma amizade bastante significativa e da mesma forma que ele todos os dias traz educação financeira para mim, hoje a gente vai extrair o máximo dele para trazer educação financeira para você também. Então bora lá? No nosso talk de hoje aqui, ó, a gente vai receber um convidado que entende na prática o que significa transformador em direção. Ele não começou a sua trajetória no setor de consórcio por sonho, mas por necessidade, no momento de desemprego e sem um plano B. E foi exatamente nesse cenário que o Rodrigo Moreno encontrou sua missão: mostrar que o consórcio pode ser muito mais do que uma compra parcelada. Pode sim ser uma verdadeira estratégia de construção patrimonial e liberdade financeira. Rodrigo é fundador da Patrimax, uma empresa que transforma consórcio em ferramenta de alavancagem e organização para quem quer crescer com segurança e visão de futuro. Com mais de 13 anos de experiência, ele já ajudou centenas de pessoas a saírem do zero e conquistarem patrimônio sólido, seja no Brasil e também no exterior. Inclusive, se você entrar lá no Instagram dele, que ele vai deixar aqui depois, tem até uma live que ele gravou com uma profissional de lá, dos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Isso. Especializado em vendas consultivas e mentor de vendedores, Rodrigo também é um defensor de uma verdade desconfortável, porém libertadora. O consórcio não é para todos, tá? É para quem se planeja. Hoje, ele compartilha conosco histórias de superação, insights estratégicos e verdades que o mercado muitas vezes acaba escondendo, como a possibilidade real de gerar renda passiva, blindagem patrimonial e alavancagem financeira através do consórcio. Se você que está aí acha que consórcio é coisa demorada ou que serve só para quem não pode financiar, com certeza esse episódio é para você. Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Ney. É um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado pelo convite e vamos quebrar esses paradigmas que o pessoal tem sobre consórcio hoje. Gostou dessa introdução? Top demais. Pecado, Eu tô me achando aqui agora, velho. Sabe uma coisa que eu gostei quando eu estava desenhando isso daqui? Que você não escolheu o consórcio. Não foi algo assim que você foi lá, eu quero trabalhar com isso daqui pelo que eu entendi. Não. Você precisou. Foi necessidade pura. Eu estava no começo do namoro com a minha esposa e tinha acabado de ficar desempregado. Passei por uma empresa onde fiquei 30 dias e não encaixou. Ele me mandou embora. Foi a única empresa que eu fui demitido até hoje. E aí encontrei esse colega meu, esse amigo meu, que trabalha com consórcio até hoje, o Diogo. E ele falou, vamos trabalhar lá. Eu falei, você tá doido? Vou trabalhar num lugar que só ganha comissão. Naquela época, eu pensava num fixo e mais comissão, mas só comissão. Falei, não, você tá maluco, trabalhar com consórcio também. Não, que é isso? Vender consórcio aí, não. E aí, quando eu entrei, desde o primeiro mês, eu fui fazendo vendas expressivas e acabei alavancando o meu financeiro e vendo que o produto fazia sentido mesmo e que o produto usado da forma correta, ele é excepcional. Então a gente não está falando de um cara que começou ontem, então. E quando a gente olha, né, mais de 13 anos, a gente está falando de uma época onde o servidor público era muito em alta, né?
Você Sim. procurar uma estabilidade financeira. Isso. E você foi trabalhar em algo que naquele momento você foi desbravar, eu acho que muitas áreas, né, muitos campos. E tem um ponto na tua história que você trouxe, que você veio de uma família que não necessariamente tu precisasse para esse caminho, pelo que eu entendi, né? Tinha um certo recurso financeiro, mas tu pontuou que não tinha talvez muita estratégia financeira. É, a minha casa, meus pais sempre tiveram condição. Meu pai, ele foi servidor da UEM, né, professor na UEM, ele é doutor, minha mãe também é doutora em educação física, então são pessoas que tinham condição, mas na época não tinha uma educação financeira, um controle financeiro, e com isso eu vi muitas coisas acontecerem, aonde isso me impactou muito, e o consórcio me linkou a essa questão de educação financeira também, porque através do consórcio comecei a pensar de como fazer uma blindagem para as pessoas financeiras, como ajudar as pessoas a economizar e guardar dinheiro conscientemente ou até forçadamente mesmo, para que pudesse conquistar alguma coisa que quer no futuro ou algum projeto a ser realizado. O brasileiro precisa de um boletim para pagar, né? Precisa, precisa sempre, meu. E é o que mais tem chamado a atenção, até mesmo, Ney, nós vamos falar um pouco disso daí aqui, mas o que tem de pessoas que corre atrás, às vezes, agora, do consórcio, para falar, meu, preciso. E nós não estamos falando de pessoas de classe baixa, não, e nem classe média. Nós estamos falando da classe AA, que não consegue guardar dinheiro e usa o consórcio para isso. Claro que eles guardam, daí são boletos mais expressivos, só que é uma forma de guardar e é o que tem muita gente corrida atrás para isso. Interessante. O consórcio não é algo novo no mercado, né? Ele é uma ferramenta já antiga já, né, Rodrigo? Porque se você tem mais de 13 anos trabalhando, ele tem quantos anos mais ou menos que se fala em consórcio no Ah, Brasil? tem mais de 40 Tem anos mais de aí, 40 anos. mais de 40 anos. Eu me lembro que minha primeira experiência com consórcio, de conhecer sobre o assunto, começou com banco, que eu acho que é a grande maioria das pessoas também, né? Eu trabalhava numa empresa que a gente ia lá, ganhava um código para abrir uma conta salário. Sim. Aí chegava no banco, sentava na frente do gerente, né? O gerente atendia ali e falava assim: ó, vamos fazer um consorcinho aí para poder me ajudar? Eu falei assim: ah, bora, né? Pagava lá 30, 40 reais, era um valor, putz, irrisório ali. Ah, E quando se falava em consórcio, para mim, a primeira coisa que linkava era esse consórcio de banco. Eu demorei para entender que o consórcio que você trabalha é totalmente, são produtos totalmente diferentes, né? Mas a população hoje, ela tem um acesso muito maior a esse viés de banco, né? sim. Isso atrapalha você, por exemplo, quando fala que trabalha com consórcio? De jeito nenhum. Eu vejo que isso daí, na verdade, nos ajuda. Por quê? Quando você traz o conhecimento que o banco não traz, isso porque o banco ele tem mais de 1.000 produtos para te oferecer. E o funcionário está ali para bater meta. O banco quer saber de ele bater meta. Então, ele não é um profissional naquilo que ele está te oferecendo muitas vezes, porque ele não consegue aprofundar. E aí, quando o cliente vem do banco com esse entendimento que é um consórcio, e aí nós que trabalhamos há mais de 13 anos com consórcio e nos aprofundamos, estudamos isso, você consegue trazer ideias diferentes e entendimentos diferentes e quebrar essas ideias que o banco traz, que ó, faz um consórcio para me ajudar a bater meta, sendo que ele não vai analisar grupo, sendo que ele não vai ver o que é o seu projeto. Qual é o seu projeto, Ney, que você quer fazer agora? Será que essa carta ela vai encaixar para o que você quer? Porque será que você precisa me ajudar? Eu não entendo que seja o melhor caminho, né? Ó, me ajuda aí a bater minha meta. Pega o que eu tenho. Não é meu pai, não é minha mãe para ficar te ajudando. Então, assim, é que, na verdade, muitas vezes é dependência, né, do banco. Também acontece isso. Muitos clientes, eles fazem o consórcio porque eles dependem de uma verba ali, de um valor que eles fazem o giro da empresa muitas vezes, eles precisam desse dinheiro, então eles fazem um É consórcio linkado daí. linkado naquela venda, como que chama? Aquela venda já... Venda casada? Venda casada. Boa.
a venda casada, a famosa venda casada, né? Então, nós trazemos o profissionalismo do consórcio, nós trazemos o consórcio com uma visão que ele é mesmo, de alavancagem, de construção de renda, de planejamento, que o brasileiro pouco tem, né? Por isso que o consórcio, não sei se você sabia, só existe no Brasil. Não existe no mundo inteiro, não existe. É um produto brasileiro. Só Brasil e é um produto brasileiro, Ney. Olha que legal essa informação. Ele é um produto brasileiro e que se regulamentou em 2008, com a Lei 11.795, onde saiu muita administradora que não trabalhava da forma correta, e aí essa lei veio para regulamentar e trazer segurança para o consumidor também. Interessante. Quando você fala assim, ó, a gente vai entrar no mérito depois, que o consórcio ele pode ser uma estratégia de alavancagem financeira. Mas normalmente ele é considerado, ou era considerado, para aquisição de bens, né? Um carro, uma moto, que ficava muito mais barato que fazer um financiamento. E pessoas às vezes não poderiam ir no banco ter um financiamento, ou às vezes ter uma restrição no nome, alguma coisa. O consórcio vinha como uma porta para isso. Ele continua sendo usado para isso normal ainda, para bens normal. Sim, ele continua sendo usado e a maior parte é usado para aquisição de bens. Seja imóvel, seja auto, até náutica e a linha amarela também, que é de construção, usam bastante para aquisição disso. Porém, no passar do tempo, Ney, o que aconteceu? Com os estudos e o aprofundamento dos grandes profissionais dessa área, entendemos que ela pode ser uma alavancagem financeira também. Como? Se você investe hoje X, a qualquer momento você pode ter 2, 3x daquele investimento que você fez, você pode alavancar financeiramente muito mais por causa da contemplação. Mas aí nisso vem muitas estratégias, vem muitos os porquês que eu só consigo explicar e trazer entendendo cada projeto e cada objetivo de cada pessoa. Então, cada projeto que você faz lá ele é personalizado. Personalizado, individualizado e analisado. Dentro do projeto, nós analisamos também grupos que são saudáveis. Nós vamos analisar se o seu projeto encaixa naquele tipo de grupo onde tem tipos de clientes, onde aqueles clientes são clientes fiéis que pagam em dia, porque às vezes tem muitos clientes que nós temos que pagam uma em dia, 2 atrasadas. Isso atrapalha o grupo. Então eu analiso até isso. Quem está nesse grupo? O grupo é saudável, ele arrecada bem, ele entrega bem. Então isso acho que faz parte do projeto que o Ney tem. Então vamos colocar ele nesse grupo aqui, porque vai ajudar ele a realizar esse sonho. Não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V ou não. Um consórciozinho? Não, vê só a parcelinha aí e me passa o contrato. Eu sei que tem algumas histórias boas, né? Imagina mais de 13 anos, tem muita coisa boa para contar. Bastante. E a gente estava conversando nos bastidores que quando você começou numa época que não tinha nem cowork para poder trabalhar, né? Então a gente vê essa galera que vem de consórcio, que vem de financiamento, enfim, andando de terno, todo bonitão, mas nem sempre a gente olha quem está por trás dessa história, né? E estava comentando que na época você sentava em meio fio para poder vender. Sim. Então você acreditou realmente no produto. Compartilhe um pouquinho dessa história com a gente aqui, de quando você começou lá atrás, sentando em meio fio, indo na panificadora, atender cliente. Naquela época, é o que você falou, não tinha cowork, o acesso era bem diferente, né? E quando nós iniciamos, eu tinha uma bis, e eu desse tamanho numa bis, era a coisa mais linda, a bis sumia, né? E quando eu estava em cima da bis, a bis sumia. Tinha uma bizinha 100, Rodrigo. Meu Deus. Quando eu morava no Mato Grosso, bizinha 100. Mas Mato Grosso é um pouco mais plano, né? É um pouquinho mais plano. Fica uma imagem bonita também. Ele podia pegar a subida, né? De jeito nenhum. Mas eu com essa moto, na Maringá inteiro. E aonde que nós paramos para trocar ideia? Até das pessoas que participou disso, não sei se eles vão lembrar, que provavelmente vão lembrar, é o João Torre e o Gustavo, que hoje são os sócios da SI. Nós parávamos perto de um meio-fio, na casa da avó do Gustavo, tinha um banquinho também de madeira, aqueles banquinhos que antigamente tinha montado na frente da casa, Sim. pro lado de fora.
sentava ali, trocava ideias. E um ajudava o outro, e como que você está fazendo aqui, como estão os clientes, tá fácil, tá difícil. E aí atendia, ou nesses banquinhos às vezes. O cliente chegava ali, Não, sentava ali. sentava ali, onde você está? Eu estou aqui, num amigo meu, então vamos sentar aí no seu amigo, aproveitar e já te atendo. E assim ia, porque não tinha um lugar e não tinha escritório, né? Estávamos começando, então era um pouco diferente. E padaria, então, conhecia quase todas de Maringá. Almoçar, então, com o cliente era direto, né? Tudo para poder ter um lugar de atendimento em todo o começo, que não é fácil. Você desbravar esse início. Mas, assim, são coisas que marcam a nossa vida, nos trazem muito conhecimento, aprendizado e história, né? Por isso que nós estamos contando aqui, porque nós temos história, né? Não, eu acho incrível, porque pegar alguém que desbravou, né? Eu acho legal conhecer essas histórias, assim, de alguém que foi lá e falou assim, não, daqui essa enxada que eu vou capinar esse lugar aqui. Você olhar 13 anos atrás, hoje é tão desafiador você começar um negócio do zero, normalmente você opta em começar em algo que já tá rodando, que já tá sólido. Então eu admiro muito quem começa algo do zero e olhar para trás hoje e aonde a pessoa chegou, ver o quanto ela conseguiu evoluir e crescer. É isso aí. Né? Isso vira case até para você na hora de vender o consórcio, né? Cara, eu acreditei, né? 13 anos atrás eu fiz o negócio acontecer. Sim. Então muda. É isso aí, é isso aí. Eu trouxe algumas curiosidades aqui, tá? O Brasil é o maior mercado de consórcio do mundo. E isso vem porque tu falou que é um produto brasileiro. Isso. Certo? Em 2023 foram mais de 3,5 milhões de novas adesões, segundo a ABAC, a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Fora do Brasil, nenhum país ainda se interessou por esse produto de falar assim, cara, isso aqui é extremamente interessante para cá, ou é daqui que se comercializa lá fora? É daqui que se comercializa lá fora. Não tem esse produto fora do Brasil, mas todos os brasileiros que estão fora do Brasil, isso é importante trazer para quem está nos assistindo, todo brasileiro que está fora do Brasil, ele pode adquirir um consórcio no Brasil. E qual que é a grande vantagem e o insight que os profissionais de consórcio entenderam? A moeda deles. Hoje o real não é uma moeda valorizada. Temos muitas moedas acima, muito mais valorizada do que o real. O que acontece? Hoje no dólar você consegue fazer até 6 vezes mais, 5 vezes mais, vai depender de quando que nós vamos estar em relação ao dólar da moeda, mas 5, 6 vezes mais você vai conseguir comprar aqui. Então, hoje, com $300, $400, um brasileiro que trabalha, que mora nos Estados Unidos, consegue alavancar muito o seu patrimônio dentro do Brasil, porque ele recebe em dólar e paga em real. Isso é uma forma muito rápida, inteligente de você conseguir alavancar, porque muitos brasileiros que estão lá estão construindo para poder voltar ou aposentar aqui com renda, ou construir uma renda e vir aqui continuar a sua vida e tudo, mas também com uma renda passiva, que é a renda fora da sua principal, que não exige energia e tempo. Então eles constroem a sua renda passiva com moeda forte. Dólar, euro, libra. Então temos clientes aí até no Japão, 2 clientes no Japão que hoje são clientes nossos que já até os 2 clientes que nós temos lá já reinvestiram, fizeram mais cotas. E até mês passado fechamos o primeiro cliente de Dubai, um lutador lá, amigo nosso, Bruno Chaves, é um grande lutador de MMA, e ele é nosso cliente em Dubai, é o nosso primeiro cliente de lá. Então nós estamos no mundo inteiro. Você falou desses brasileiros, né, que que trabalham lá e investem no Brasil. Eu lembrei de um professor, quando eu estava no ensino primário para o ensino médio. Ele viajava pelo menos uma vez a cada 2, 3 anos para Boston na época. E ele ficava um período lá, juntava uma grana e voltava para o Brasil. Olha o trampo que era, né? E eu acho que muitos ainda fazem isso, né? Vão para fora, trabalham, levantam uma grana e voltam. Sim. Se eu fizer essa estratégia de consórcio morando fora do Brasil, o que seria esse poder de compra de quem mora lá comprando aqui? Só para quem está assistindo entender essa diferença, para o cara olhar lá e falar assim, cara, realmente, é um puta negócio fazer isso daqui estando aqui fora. Show.
Vou trazer para você aqui só um dado muito importante. Como nós trabalhamos forte, nosso país que nós mais trabalhamos fora do Brasil é os Estados Unidos. Por eu ter irmão lá, por eu ter muitos clientes lá, eu acabei investindo bastante lá. E hoje Boston é a cidade que mais tem brasileiro nos Estados Unidos. Olha. Por mais que as pessoas achem que é Orlando, mas Boston ainda ganha isso daí. Então, é uma cidade muito brasileira nos Estados Unidos. E qual que é a vantagem deles lá? Seja Boston, Orlando, seja em qualquer lugar no país. Vamos falar do dólar. Hoje, com $300, você adquire um crédito de em torno de R$700 mil junto da Patrimax. O brasileiro, para ele conseguir isso daí, ele vai ter que pagar em torno de R$1.800 a R$2.000. Então, com $300, pela força da moeda deles, eles conquistam R$700 mil em patrimônio, que pode render R$7 mil de renda passiva, de rentabilidade. Isso é, paga a parcela e ainda sobra. O brasileiro teria que investir R$1.800 a R$2.000 para conseguir rentabilizar R$7 mil por mês, ter esse patrimônio de R$700 mil, e aí rentabilizar os R$7 mil e pagar a parcela. É uma diferença bem expressiva, né? Muito grande. Então, se você que mora fora do Brasil, Boston, Orlando, Estados Unidos no geral, que seja moeda dólar, olha essa oportunidade que você tem de alavancar a sua parte financeira investindo no Brasil. Não precisa mais o cara ir lá trabalhar e vir juntar dinheiro. Uma vez falaram para mim o seguinte, cara, a pior coisa, e aí eu nunca fui, então eu tô repassando uma informação. A pior coisa de quem vai trabalhar para fora para trazer dinheiro para o Brasil é o cara que deixa de viver. Então ele vai, trabalha, fica na sobrevivência, e aí ele pega esse dinheiro e vem para o Brasil para poder investir. E aí o cara pegou e falou para mim o seguinte, cara, a melhor coisa é o cara ir para viver. Então ele vai para viver fora. E aí nesse viver fora ele investe no Brasil. Não ir para se sacrificar e vir investir aqui, porque ele não vai ter qualidade de vida. Ele pode ir de uma vez para viver lá e investir aqui. Aí ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter perpetuação da geração dele, por aí vai. Tu compartilha tua visão também? Isso daí, Ney, foi bom você comentar, porque isso acontecia muito antes de sobreviver e trazer o dinheiro. Um dos pontos que acontecia isso com o brasileiro era porque ele não sabia como investir, quem poderia ajudar ele a investir, e o medo dele perder tudo aquilo que construiu, trazendo para os Estados Unidos, não estando aqui, trazendo para o Brasil, não estando aqui, fazia com que ele fizesse isso. E aí ele juntava, trabalhava igual um louco 5, 10 anos e vinha para cá com o bolso cheio para poder começar a investir. Só que hoje, o que a Patrimax trouxe de diferente, o que a assessoria nossa é diferente. Você que está nos Estados Unidos e quer investir no Brasil, mas não sabe com quem investir, como investir, a nossa assessoria ela é entregue gratuitamente até a entrega do imóvel e até a rentabilidade do seu imóvel. Então você investiu no consórcio com nós vamos ser parceiros e vamos te acompanhar até a entrega da rentabilidade. Então, nós vamos ajudar você a escolher o melhor imóvel, no melhor localização, com a melhor rentabilidade, com a maior valorização e mais. Vamos ajudar você a administrar isso à distância, rentabilizando e recebendo aí nos Estados Unidos de forma tranquila e segura. Para de sobreviver e passa a viver. É isso aí. E aí você para de sobreviver e vai viver tranquilamente. E depois você pode vir para o Brasil só viver de renda passiva. O segmento de imóveis é o que mais cresce, né, Rodrigo? Com mais de 1 milhão de cotas ativas, usado por quem quer fugir de altos juros do financiamento. Veículos representam cerca de 50% das contemplações, sendo uma alternativa mais inteligente que o financiamento com juros compostos. Mais de 70 mil brasileiros que moram fora do país, e a gente estava falando sobre isso, aderiram a consórcio nos últimos 5 anos por confiança, flexibilidade e como forma de investir no Brasil sem burocracia bancária. E mais de 200 bilhões
estão hoje sob a administração das empresas de consórcio, valor maior que o PIB de muitos países. Então, quer dizer, consórcio hoje, se a pessoa ela tem alguma insegurança de investir, só com esses dados aqui não faz sentido. Pode investir extremamente com segurança, o que ela tem que descobrir qual que é a melhor assessoria para ela. E aqui a gente está falando da Patrimax. Com certeza. Entendeu? E isso é interessante porque eu digo que o consórcio é um dos investimentos mais seguros, Ney. Porque se você for pensar, se você coloca, eu sempre falo que o melhor caminho é uma diversificação. Vamos deixar bem claro aqui que eu sou super a favor de diversificação. Então, quando eu recebo um cliente que quer investir tudo na Patrimax, eu acalmo ele, explico a questão de diversificar e vamos ajudando ele a diversificar em vários mercados, e um deles é o consórcio. Porém, o consórcio hoje, entre vários investimentos, ele é o considerado o mais seguro. Por quê? Porque você coloca ali o seu dinheiro, você tem uma administradora por trás. Se a administradora acontece alguma coisa, você tem uma lei e uma regulamentação onde te dá segurança de que você, caso acontecer alguma coisa com a administradora, outra administradora vai te assumir o seu investimento e vai te entregar. E a única coisa que você pode ter, uma coisa que ninguém fala no consórcio, a única coisa que você pode perder com o consórcio é quando você para, e aí você tem uma multa de 20% a 30% para ser descontada. Então esse é o único risco que você tem no consórcio, caso você não conseguir pagar. Aí você vai perder o que você investiu. Você perde 20% a 30% do que você investiu. Uhum. Só que você ainda recebe. Agora, se você coloca, por exemplo, em um mercado de bolsa que você não conhece, o risco é de você perder, você pode perder tudo, vai depender como que está a oscilação, né? Você pode perder tudo, como você pode ganhar o dobro, o triplo ou até empatar, né? Então, por isso que eu digo que o consórcio é muito seguro. Rodrigão, tu já ouviu falar na VMark Vídeos? Com certeza, ouvi muito bem, mas fala aí para nós, você que sabe mais do que eu aí sobre a VMark Vídeos. Legal, ó. Para você conhecer um pouquinho a VMark Vídeos, é onde nós estamos nesse estúdio aqui maravilhoso. A VMark Vídeos é uma produtora aqui de Maringá, está há mais de 8 anos no mercado, trabalhando com vídeos institucionais, dentro de empresa e também gravações de podcast, curso. Então, de repente, você está me assistindo aqui, você entende que você tem um conteúdo e que você quer transformar esse conteúdo num curso, por exemplo. É só você entrar em contato com as redes sociais deles, que eu vou deixar aqui abaixo, falar com o meu amigo Vitor, com o Bruno, com o Valério, que eu tenho certeza que eles vão te receber com muito carinho. Agora, essa pergunta que eu vou fazer pro Rodrigo, eu duvido que ele não sabe. Conhece a Patrimax? Ah, mas essa eu conheço melhor. Essa é pedrada, né? Essa eu conheço. O que é Patrimax, meu irmão? Fala pra galera aí. Patrimax, ela é uma empresa com uma experiência de 14 anos no mercado de investimento através de consórcio e nasceu com um desejo do meu coração, que é ajudar pessoas a alavancar o seu patrimônio de forma inteligente e trazer essas pessoas a uma possibilidade de conseguir realizar sonhos, mesmo não acreditando nisso. A Patrimax ela vem para realizar esses sonhos. Patrimax, patrimônio maximizado. Ó, ficou pedrado esse nome aí, hein? Que isso? Tem uma... Esses dias eu tava andando na rua e aí eu vi um senhor assim passando com uma Porsche. E na minha cabeça fez assim, ó, cara, faz sentido esse senhor estar com uma Porsche. E depois passou um rapaz mais novo, talvez ali uns 25, 26 anos, e ele tava com uma Porsche também. E para mim já não fez tanto sentido. E aí ele fez uma reflexão que dizia assim na minha cabeça, assim, ou como que o mundo inverteu hoje, né? Porque hoje tem pessoas que talvez estão nos seus negócios com 1, 2, 3 anos, que não tem o know-how, por exemplo, de uma pessoa consolidada e só achou o meio ali de fazer dinheiro, talvez, pela internet. E, para mim, está cada vez mais escasso conversar com pessoas que têm mais de 10 anos dentro de um segmento e está sendo cada vez mais incrível conversar com pessoas que têm mais de 10 anos dentro de um segmento. Então, quando você fala que tem 14 anos, cara, é muito legal. E é difícil encontrar pessoas hoje que têm mais de 10 anos no mesmo negócio. E o que te motivou no sentido de a não desviar? Porque acredito que em 14 anos deve ter muita coisa pelo meio do caminho aí que tu olhou e falou assim, cara, aqui acho que não vai dar mais não. Aqui tá ruim, tá pesado. E 14 anos, cara, é uma história. Com certeza, com certeza. Mas você acreditar no produto e acreditar que você pode mudar vidas, eu acho que em toda a área
ela vai fazer sentido para você cada dia mais. E é o que aconteceu comigo, com a Patrimax. Eu acredito no produto, vejo ele como um produto que pode ajudar pessoas e através de eu poder ajudar pessoas com propósito, é o que me move há 14 anos e provavelmente há mais tempo vou ficar. Tem um livro chamado As Sete, não sei se é Sete Leis das Pessoas Altamente Eficazes, alguma coisa assim. E lá nesse livro ele fala onde as pessoas mais eficazes e mais produtivas, elas têm um sonho, um propósito que é maior do que elas mesmas. E isso que você falou me lembrou esse trecho Isso aí. desse livro. E a gente está falando de consórcio, né? E o quanto você acredita que a falta de educação financeira no Brasil afasta as pessoas de enxergar o consórcio como uma solução viável de alavancagem? Mas isso atrapalha muito, porque a falta de conhecimento, de aprendizado no mercado financeiro, que isso no Brasil é escasso, ela faz com que as pessoas se travem para entender melhor o produto e aí sim entender que o consórcio faz sentido, seja para o mais humilde, vamos dizer assim, até o mais rico também. Então, essa falta de informação e até mesmo da nossa liderança, nosso governo, que não traz isso é uma coisa histórica no Brasil, tá? Não estou dizendo de atual ou de passados, mas é geral na história brasileira que a escola ela não ensina o mercado financeiro, a educação financeira, como em outros países. Com isso, limita o entendimento e o conhecimento e fica muito mais difícil de acreditar num produto consórcio, por causa da falta de conhecimento. Isso atrapalha muito. E eu sou prova viva disso, tá? Eu me lembro quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, a crença que eu mais tinha, assim, que veio da minha mãe foi uma pessoa muito simples, ela não conseguiu finalizar a parte escolar dela, os pais trabalharam no sítio, e ela falava que pobre para ter alguma coisa tinha que ser parcelado. Isso eu ouvi, cara, a minha infância, a minha adolescência inteira. E eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, isso era tão forte, assim, ouvi isso tão forte dentro de casa, que quando eu tinha 18 anos, eu tinha 18 cheques devolvidos no SPC, 18 cheques devolvidos no SPC, e tinha o nome se colocado. Tu acredita nisso? Com 18 anos. 18 anos. Onde 18 anos, hoje a maioria está comprando um carro, financiando uma moto, tem pessoas que já têm dinheiro guardado, ela tinha uma dívida. Agora, com 18 anos, trabalhava num serviço que não tinha uma receita, assim, suficiente para falar assim, já vai quitar isso daí. Então, eu acredito assim, olhando para o passado, que eu arrastei essa dívida por conta dessa crença, por conta dessa falta de educação financeira, no mínimo uns 8, 9 anos. Uns 8, 9 anos. Sim. E hoje, com 33, eu falo, ainda para mim é um desafio lidar com essa parte, porque é muito tempo. Hoje que eu falo que eu estou aprendendo sobre educação financeira, que eu converso com você, tem um outro Patrick que ele é dono do prédio onde tem a minha sala de terapia, que ele também trabalha com investimento, mais voltado, ele compra imóveis e tal. Aí eu comecei a vislumbrar a educação por isso, mas eu sou um dos milhares de pessoas que veio dessa crença familiar e que se perdeu no meio do caminho, né? Agora, uma pergunta bem de leigo assim, consórcio é um tipo de uma vaquinha gigante? Na prática, como que funciona o consórcio? É uma vaquinha big? O que é o consórcio? Gostei dessa colocação. Essa é nova para mim. Vou te deixar usar ela, tá? Porque eu já ouvi grupo de amigos, né? Mas vaquinha, pode-se dizer que é uma vaquinha grande, onde alguém administra essa vaquinha, vamos dizer assim, e faz as entregas de acordo com a arrecadação da vaquinha. Então, todo mês as pessoas vão investindo mês a mês uma parcela e todo mês eles vão participando de formas de contemplação, que vai depender de cada administradora o formato que vai ter a contemplação. E com isso tem alguém que administra, que é a administradora, e vai entregando de acordo com a arrecadação e tendo controle. Por isso, complementando, existe a taxa administrativa para que alguém, o próprio nome diz, taxa administrativa, que alguém administra e ganha sobre isso, para poder ter um grupo saudável e manter o grupo saudável entregando e recebendo. Entendi.
Mas aí vai surgir aquela dúvida, né? Talvez eu tenha meu dinheiro na poupança e eu esteja habituado a fazer depósitos periódicos na poupança. O brasileiro em si, ele vem de uma cultura de muito medo, né? Medo da escassez, medo de ficar sem lugar para morar. E a poupança, ela foi doutrinada na cabeça das pessoas que é o melhor meio de você ter segurança. Então, se eu sou uma pessoa medrosa, eu vou buscar aquilo que é mais seguro. Perfeito? Sim. Qual que é a diferença da poupança para quem trabalha com consórcio? Se você investe em poupança, você está perdendo dinheiro há muitos anos já, porque a poupança é inviável há muito tempo. Com o aumento da Selic, ela se tornou mais inviável ainda, porque a inflação, ela come e ela corrói o seu investimento, que não é investimento, perdão até usar essa palavra para poupança. Você coloca o dinheiro lá e a inflação ela vai corroer esse dinheiro ao longo do tempo. Por quê? Você tem os 500 mil reais lá, os 100 mil reais lá. Só que daqui 5 anos, o seu 100 mil reais seu não vale mais 100 mil reais, porque você não compra a mesma coisa que você comprava 5 anos atrás. Então a poupança é inviável. E aonde que se torna mais viável ainda um consórcio, vamos dizer assim? O consórcio se torna viável por quê? Porque o consórcio ele é o primeiro ponto para quem gosta de poupança. Ele é uma blindagem financeira. Então, quem guarda na poupança corre um risco de tirar a qualquer momento para usar para alguma coisa. Isso é o que mais acontece com o brasileiro. Então, o consórcio ele traz uma blindagem financeira. Outra coisa, ele traz uma valorização do seu crédito, porque o consórcio ele tem uma valorização anual, de acordo com cada grupo, cada administradora. Por exemplo, no imóvel, normalmente é o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. E esse índice ele ajuda a valorizar muitas vezes acima da inflação. Então, a inflação não corrói o crédito que a pessoa tem. Então, o consórcio já é mais viável também por causa disso, blindando, valorizando o seu crédito e potencializando, sendo que em qualquer momento você pode ser contemplado e ter aquele X que é muito menos do que você investiu, porque daí você investe X reais por mês, mas você pode ter 3x a qualquer momento. E isso daí a poupança não faz por você. Então, a pessoa que está lá investindo na poupança está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Se liga você que está aí, porque se você está investindo na poupança ou conhece alguém que está investindo na poupança, a gente está com um especialista aqui em educação financeira. Você está perdendo dinheiro. E o legal é que se você assistir aqui esse episódio e também ir lá nas redes sociais do Rodrigo, depois ele vai falar lá no final do programa, você vai ter uma aula de educação financeira. Então, talvez o receio, os medos, talvez você já viu alguém investindo e está com essa crença guardada aí dentro de você, que se você tirar o dinheiro da poupança, investir, tu vai perder. Talvez a pessoa investiu com a pessoa errada. E faz parte do jogo. Se você não estuda e se você faz as coisas na ansiedade, no teu emocional, você vai conhecer muita gente ruim no mercado. Agora, se você ir com as pessoas corretas, você vai aprender, se desenvolver e ainda vai ensinar as pessoas ao seu redor. Então, no final do programa, o Rodrigo vai passar as redes sociais dele para você elevar teu nível de educação financeira e, quem sabe, virar o jogo da tua família. Talvez a pessoa, na idade que ela tá, não consiga virar o game da vida dela mais, né? Porque às vezes a gente romantiza as coisas. A pessoa lá, dependendo da idade que ela tá, já fez tanta cagada na vida dela já que ela pode fazer o que ela quiser, que a vida dela não vai mudar mais. Sim. Mas, de repente, ela pode fazer alguma coisa que vai mudar a vida da próxima geração dela. É isso aí. Né? Então ela pode fazer alguma coisa agora. E aí, vamos dar uma dica então aqui. Bora lá. Vou deixar um ouro aqui para ele. Então vai. Para finalizar essa parte aí da poupança. Se você tem dinheiro, você tem investimento que não é investimento na poupança e acredita que é investimento, é porque você tem um certo medo. E a poupança você acredita que traz segurança, mas traz prejuízo também, porque você perde. Então a dica, invista em renda fixa, o risco é zero. CDB, CDI, não invista em renda variável, porque a variável, o próprio nome diz, ele pode variar para baixo ou para cima, mas coloque o seu dinheiro na renda fixa em um D1. O que é D1, D2, D5? É o momento que você pode sacar. Então você faz o pedido hoje, D1 você vai poder sacar daqui um dia, D2 daqui 2 dias, D5 daqui 5 dias. Então coloque numa renda fixa, que você vai ter muito mais rentabilidade
e a inflação não vai comer o seu dinheiro. Agora, se ela quiser aprender mais sobre isso, ela vai ter que te seguir, né? É, Você já deu o ouro aqui, já já. deu o ouro Já aqui, deu só o ouro aqui, já. Você tá louco. MBA financeiro aqui depois dessa. Você usou a palavra há pouco blindagem. E geralmente essa palavra ela é usada em contexto jurídico ou proteção de grandes patrimônios ou grandes empresas. Quando você disse que o consórcio é uma blindagem patrimonial, o que quer dizer exatamente com isso? Qual que é a lógica que está por trás disso? Legal, boa pergunta, Ney. A blindagem patrimonial, através do consórcio, ela acontece pelo motivo de justamente o que nós já falamos aqui. Você ter a garantia de que aquele dinheiro você não vai conseguir tirar, porque o consórcio, você vai ter os boletos mês a mês. Se amanhã você fala assim, eu quero tirar o investimento que eu fiz mês a mês lá, você não consegue. Então já começa uma blindagem por aí, tá? E uma outra blindagem, que é chamada até de patrimonial, uma é financeira, outra patrimonial, é que você consegue fazer com que isso aconteça blindando o seu patrimônio e alavancando ele. Então, entendemos que o consórcio ele é usado para isso, para quem às vezes não tem o costume de guardar o dinheiro, e para quem tem, uma forma de você alavancar blindando esse patrimônio e conseguindo crescer mais rápido. Legal. E se eu entrar hoje em um consórcio, quanto tempo de verdade pode demorar a ser contemplado? Porque eu já vejo pessoas falando assim, faz consórcio aqui que, sei lá, em 30 dias tu vai ser contemplado, 60 dias tu vai ser contemplado. Parece ter uma pegadinha mágica por trás disso. Existe um tempo certo de contemplação? Pergunta de ouro. 14 anos ouvindo essa pergunta. 14 anos? Não tem jeito. É o seguinte, essa pergunta é o que todo mundo quer saber. Só que, Ney, o consórcio ele é um produto a médio e longo prazo. Ele não foi construído, não foi feito na década de 60 para poder adquirir o produto para amanhã. Hoje ainda existe algumas formas de você adquirir através do lance livre, que é o lance que você dá do próprio bolso. Isso pode acontecer. Eu até tenho, como você disse, eu vou deixar meu Instagram no final, tem um vídeo lá que eu fiz, né, no Eurogarden, onde eu falo sobre você adquirir isso rápido. E tem jeito, só que você vai ter que descapitalizar. Entendi. Se você não quer descapitalizar, aí nós temos estratégias diferentes, que daí não tem como você ter um prazo, tá? Só que com as estratégias certas e assessoria certa, que esse é o diferencial da Patrimax, cuidando, analisando grupos e fazendo com que você entre em grupos saudáveis, que entrega bastante, você pode ser contemplado num período que não tem como garantir. Mas se você fizer o pagamento mês a mês, corretamente, sem falhar no pagamento, pode ser que 4, 5 anos você consegue ter esse benefício de conseguir utilizar o crédito, ou até antes. Uhum. Mas nós temos na carteira ali uma média, só que é uma média que não é garantida, tá? Porque quando você garante, não depende de você, não depende de mim contemplar o Ney. Só que eu tenho uma média da minha carteira ali, que também eu não posso garantir, porque se você pagar em atraso, você atrapalha essa média também. Entendi. Então, se a pessoa ela quer comprar um bem, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma casa, né? Ela quer comprar um bem de uma casa e o que há mais vindo no mercado é a estratégia voltada para financiamento, né? Então, a gente tem 2 cenários. O financiamento, eu pego o dinheiro agora e compro a casa. O consórcio, eu posso fazer um planejamento para comprar essa casa daqui 3, 4, 5 anos. Os 2 cenários parecem interessantes dependendo do momento que a pessoa está, mas eu sei que financeiramente tem diferença entre o consórcio e o financiamento. Qual que é essa diferença no final, no valor final, por exemplo, que a pessoa vai estar pagando? Porque isso pode ajudar ela a ter uma clareza, né? Com certeza, boa colocação. Os 2 são bons, cada um no seu momento de projeto e na sua necessidade. Isso é muito bom deixar claro. A diferença financeira é gritante. Enquanto no consórcio planejado você vai investir e vai pagar uma taxa administrativa de 1,2 ao ano, em alguns casos até menos do que isso,
no financiamento você vai de 12 hoje, no mercado atual hoje, de 12 a 16% existem em bancos. No ano? No ano. Então, calma aí. Agora minha cabeça bugou aqui. Enquanto no consórcio eu vou pagar uma taxa de 1,2. No financiamento a gente está falando em 15, 16 vezes a mais. A mais. No financiamento você pode pagar, chega a pagar até 3 vezes ou 3 vezes e meia o imóvel, enquanto no consórcio você não chega a pagar 2 vezes, não chega a pagar o dobro. Por isso que é importante, então, o planejamento. Planejamento. E o consórcio, ele vem, Ney, de encontro com isso. A Patrimax, ele vem de encontro com isso. Por quê? Porque a Patrimax nasceu para trazer esse entendimento para o brasileiro de que o planejamento você tem um custo menor e um crescimento maior. Porque se você planeja, você consegue crescer de forma mais rápida e pagando menos. Eu tenho um amigo que ele falou para mim o seguinte, ó, eu tenho 100 mil reais guardado. Vou usar um exemplo, 50 mil reais guardado. E ele falou assim, eu vou fazer um financiamento para comprar uma casa. Eu dou meus 50 mil, pego o financiamento, compro uma casa e saio do aluguel. Na minha cabeça, eu falei para ele assim, cara, mas deixa eu entender. Você tem 50 mil, você paga aluguel. E você vai financiar. O valor do teu financiamento vai ser talvez 3 vezes maior do que o valor do teu aluguel. Mas você vai realizar a ideia que está morando em algo que é teu. Porque enquanto você não finalizar o financiamento, isso se bem não é teu, ele está alienado. Eu sei que muitas pessoas têm esse mesmo modelo de pensamento, sabe? E ela descapitalizou, fez uma dívida gigante, está pagando 2 vezes a mais do que o valor do aluguel que ela pagava, e ela está com a ideia de que está na casa que é dela. Mas não, está financiado, está alienado, e não é dela até ela pagar a final. Sim. Certo? Dentro desse cenário, qual que é o benefício do consórcio, por exemplo, considerando que eu tenho um capital guardado de 50 mil reais? E eu vou lá com você, vou lá na Patrimax, lá, eu quero comprar minha casa. Legal. Isso daí, ele vai ter muita relação com outras perguntas que eu precisaria fazer para esse cliente. Mas no superficial, vamos dizer assim. No caso dele é crença casa própria. Ele quer. Crença casa própria. Ele cresceu ouvindo a mãe dele falar assim: ó, um adulto, para ser um adulto, um homem de verdade, tem que ter casa própria dele. É crença. E ele tem 26 anos. 26 anos. 26 anos. É homem, 26 anos, que vai dar uma persona. E aí já vamos entendendo. Não mora com a sogra. Não mora com a sogra. Então tá bom. Então aí, ele colocando esse valor para rentabilizar uma renda fixa, vai ajudar ele a pagar o consórcio, a investir no consórcio. Ele planeja, ele consegue alavancar isso mais do que no financiamento, porque esse é um detalhe muito grande, Ney. Quando você planeja, se você entrar no financiamento, a parcela que você vai pagar lá é 2, 3 vezes maior num prazo dobro do que o consórcio. Porque o financiamento você faz em até 420 vezes, consórcio 220, 240, certo? Quase o dobro. E aí a parcela ainda é 3 vezes maior, muitas vezes. Sendo assim, se ele planejar com 26 anos e ele segurar, adaptar a parcela junto com o aluguel, que eu sei que existe essa dificuldade, mas ele planejar, adaptar, segurar um pouco por um período, ele vai estar alavancando muito mais, porque ele vai conquistar com a parcela que ele teria no financiamento um imóvel muito maior, de maior valor, de melhor localização, de maior rentabilidade de valorização. Então, ele muda totalmente o projeto dele com 26 anos, ele pode fazer o que muita gente não faz com 40. Então, uma pessoa dessa, ele coloca para rentabilizar, rentabilizou 50 mil dele, 1%, ou 0,8% que hoje rentabiliza por causa da taxa Selic, ele pode ajudar a pagar a parcela e colocar mais um pouquinho e planejar isso para que ele tenha aí em 3, 4 anos, 5 anos o imóvel dele muito melhor que ele teria se ele tivesse financiado. E que importante essa colocação, né? Porque se a pessoa vai fazer um financiamento e ela tem um poder de capital para pagar ali 2 vezes o valor de aluguel que ela está pagando por conta do financiamento, e ela conhecendo você, eu volto a frisar, ela não precisa descapitalizar, ela só precisa postergar um pouquinho o sonho, que é um desafio dos brasileiros. Postergar sonho, postergar desejo. Tem muitas pessoas que, às vezes, elas ficam à mercê
de ter uma baixa receita financeira porque quer viver todos os desejos imediato. E é coisa simples, cara. Tava no mercado com a minha noiva e ela super cuida da saúde dela. Mas nesse dia ela falou assim, eu quero comprar um açaí. Ó, coisa simples, tá? Mas vamos trazer isso em escala depois. Aí eu falei assim, tá bom, vamos pegar um açaí. Entre açaí e sorvete, 1000 vezes melhor açaí, pra quem conhece, né? Ele chega a ser mais benéfico, assim, né? Não tem tanto açúcar, etc. Enfim. Aí pegou e falou assim, nossa, mas eu tô com uma vontade de pegar leitinho, pegar leite condensado. E começou. Dentro do mercado, rodando ali. Esse é o problema do açaí. Aí ela foi lá na prateleira de leite condensado e ela tava procurando leite condensado zero lactose. E não achou. Aí ela pegou e falou assim, tá, mas se eu levar esse leite condensado normal, eu sei que vai inflamar meu corpo. E realmente ela tem problema com lactose. Entendeu? Mas veja só, o desejo tava falando tão alto ali que ela sabia que lá na frente ela ia se prejudicar, só que eu tô com o desejo aqui. É agora que tá. Então, por mais que eu olhe lá na frente, eu não estou vivendo aquilo ainda. Ela tende a realizar esse desejo agora. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, se você já sabe que vai se prejudicar, talvez fique chateado comigo, mas eu não vou deixar você levar. Porque agora você tá com desejo. Se a gente for lá no caixa agora, comprar açaí, sair do mercado e chegar em casa, esse tempo você já vai ter pensado em outra coisa e esse desejo vai ter ido embora. E lá na frente você vai agradecer. Então, às vezes, a pessoa ela tem o dinheiro para fazer um consórcio, tem o dinheiro para poder mudar o gain ali da vida dela, mas os pequenos desejos no dia a dia vai levando isso embora, né? Você deve ver muito isso lá. E tem da questão também de um estudo que eu já li, você já deve ter lido isso também, que o ser humano ele precisa realizar o desejo dele, aquela emoção deles, vamos dizer assim, que seja momentânea ali, ele quer naquele momento ele quer realizar. Então, assim, vou fazer um financiamento, porque eu quero comprar a casa, eu não tenho um planejamento, eu não consigo, o meu cérebro não está aceitando eu planejar isso para que eu realize esse desejo lá na frente. Então, como é a mesma coisa da questão do exercício físico, qual que é o meu benefício se eu fizer uma academia hoje? Eu vou emagrecer os 10 quilos que eu preciso? Hoje não. Só que se eu fizer por 2 anos, e devagarzinho eu vou perder os 10, 15, 20 quilos se precisar. Só que, como eu sei que o que eu vou realizar tá lá na frente, o meu cérebro não aceita fazer isso, pagar esse preço para realizar esse desejo lá na frente. E aí a mesma coisa do consórcio. O que eu recebo de cliente lá, que ele fala, não, mas espera aí, vamos analisar aqui. Qual é o objetivo seu, tal? E por que eles têm que ser realizados hoje? Cara enrosca. E aí ele entende que, na verdade, ele pode planejar, pagar mais barato e ainda e conquistar mais. Então é aonde o consórcio entra, é aonde a Patrimax entra com a nossa assessoria, minha, do Fernando, do Julian, que somos da parte comercial lá, para entender o que o cliente quer e tentar alinhar isso daí. Para você a necessidade do financiamento é agora? Ok, faça financiamento. Para você a necessidade do consórcio é agora? Vamos fazer o consórcio. E assim nós vamos alinhando para trazer o cliente com o pé no chão e tentar fazer ele crescer mais rápido. Tem alguma curiosidade aí que você, nesses 14 anos, tu passou, que você sempre quiser conversar com alguém, você conta essa história? Tem. E não é só uma não, mas tem uma que provavelmente ele vai assistir isso daqui, que é meu amigo, virou amigo depois de cliente. Eu atendi ele, a filha dele é uma modelo muito conhecida no Brasil, então ela viaja muito, então eu atendi ele pela filha. E eu explicando o produto e tal, ele falou, nossa, mas eu gostei também. Eu falei, então vamos aproveitar, vamos fazer para sua filha e vamos fazer para você. Ele falou, não, eu tenho que esperar a minha filha, vamos esperar ela contemplar e aí eu faço. O que aconteceu com, acho que 6 meses, 4 meses, algo assim, a filha dele contemplou e aí ele foi lá para resolver comigo. Eu falei assim, você lembra que você comentou isso comigo? Ele falou, eu lembro, eu não esperava que você fosse tão rápido. Resumindo, a filha comprou um estúdio em São Paulo, colocou para rentabilizar, ele fez a carta na assinatura
dos documentos da filha, ele já aproveitou, já também fez uma carta e hoje ele é investidor, mas eu achei engraçado porque ele pagou para ver e aconteceu antes do que ele esperava. E com isso, ele pagou para ver, virou cliente, é meu amigo, meu vizinho hoje do meu prédio. Então, assim, se tornou algo muito maior do que uma venda, do que um produto, do que um consórcio, né? Pô, mas 4 meses, cara? Pô, Aí a pessoa nasceu virado pra não, lua. mas acontece muito, Aí, acontece. eu falo pra você, é que nem na escola. Eu sou que nem na época da escola. Você vai naquelas brincadeiras de amigo secreto, só ganhava aqueles docinhos de 1,99, bicho. Não dá bom. Não dá bom. Só que eu falo sempre assim, Ney, é uma frase também que eu uso muito. Só contempla quem faz. Então o cara fala, pô, eu vou falar de mim, eu nunca ganhei na Mega Sena, mas também eu não jogo. Eu não vou ganhar nunca, velho, eu não jogo. Então, se você não faz o consórcio, você não vai ter a possibilidade de contemplar com 1 mês, com 2, com 3, com 5, 6. O pessoal fala a sorte, né? Esse dia eu tava falando com eu e meus amigos. Às vezes eu não sei se os amigos imaginaram que eu apareço com tanta amiga aqui no podcast, eu converso com tanta gente. Aí foi assim, ó. O cara pegou e falou assim, ó, o cara ganhou na Mega Sena lá é sorte. Eu falei assim, rapaz, vamos parar pra analisar. Ele teve que pegar. Vamos pensar que ele foi na lotérica. Ele teve que sair da casa dele, ir lá na lotérica, pegar a fila, pagar e jogar. Então ele teve uma ação. Por consequência dessa ação, talvez ele ganhou. Não foi sorte. As pessoas ainda tendem a achar que quando algo muito bom acontece na vida de alguém é sorte. Sorte seria se do nada alguém liga pra mim que agora, que eu não joguei na Mega da Virada, e fala pra mim, Ney, cara, tu ganhou na Mega da Virada, tava parado esse dinheiro aqui, tô te depositando aí. Isso seria sorte. Muita. Muita. Agora, se o cara vai lá e faz, igual você falou, não é sorte. Ele fez. E o consórcio entra nisso, Ney. Direto ele fala, meu, mas consórcio é sorte. Aí eu separo o consórcio da sorte e o consórcio que não é sorte. O consórcio da sorte é quando você faz com o seu gerente do banco e ele não sabe nem o grupo que ele colocou, você entendeu? E ele não sabe nem como funciona o consórcio, e aí você fica na sorte para ver o que vai acontecer. O consórcio sem sorte é você ter uma assessoria com a Patrimax, onde analisa grupo, onde acompanha o seu investimento, onde acompanha as possibilidades que você está apto, e aí sai da sorte e entra no profissionalismo. Desculpa os gerentes de banco aí. Eu lembrei que tem gente que tem terapeuta de estimação e tem gente que tem gerente de banco de estimação, né? O que o gerente do banco pede, o cara vai lá e faz. Me ajuda aí. Ah, já passei por isso já. Rodrigão, para quem mora fora do Brasil, por que o consórcio pode ser uma boa alternativa para investir no país? Eu tenho vários benefícios, mas o principal, moro fora do país. Hoje o real é uma das moedas mais desvalorizadas hoje no mundo inteiro. Então, se você mora num país onde a moeda é mais valorizada que o real, você já está conseguindo potencializar o seu investimento. Então, vamos dar o exemplo do lugar que mais a Patrimax tem clientes, Estados Unidos, hoje. Os Estados Unidos hoje, o dólar, semana passada, estava 5,70 e pouco, 5,71, se não me engano. Se você investe num consórcio, você está pagando 5,71 a menos de parcela e conquistando o mesmo crédito que o brasileiro. Então, se um brasileiro paga 1.000 numa parcela, você vai pagar 500 e poucos dólares. Então, é 5 vezes menos. Ou, não, dá menos ainda, né? Dá 200 e poucos dólares. Então, você tem força de moeda. Com isso, você paga menos e conquista mais no Brasil. E com toda a assessoria que é dada de suporte para os estrangeiros aqui no Brasil através da Patrimax. Então, essa é o principal. Você conseguir potencializar o seu patrimônio, o seu crescimento, os seus investimentos no Brasil. Ele ganha em dólar lá e investe em real aqui. Em real. E quando você fala em consultoria, você pode deixar claro, né? Quando a pessoa contempla, ela, tipo assim, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui agora? Né? Para onde que eu vou?
a consultoria também vem desde o início para isso, né? Para quando ela contemplar, você já tem um plano do que ela vai fazer com esse valor, certo? É isso aí, Ney. A consultoria, ela acontece quando você é contemplado e nós vamos dar início ao seu investimento com esse crédito. E aí nós vamos fazer uma reunião, vamos analisar, olha, qual é o momento de vida seu? Ah, o meu momento hoje é para investir mesmo, aumentar patrimônio mesmo, que eu quero voltar para o Brasil. Show. Então nós vamos investir em imóveis? Então vamos investir em imóveis. Em qual tipo de imóvel? Aonde? Qual a valorização desse imóvel? Quanto que vai rentabilizar? Quanto eu vou ter que investir? Quem vai cuidar? Tudo isso a Patrimax entrega. Então, a Patrimax não entrega somente o produto consórcio. Ela entrega tudo que envolve o consórcio ali, até a entrega do imóvel, até a venda da sua carta, finalizando e deixando você tranquilo, seja onde você estiver. E, Rodrigão, quais são os erros mais comuns de quem entra no consórcio em orientação? Erros mais comuns que acontecem. Não sabe que tem a valorização do crédito anual. Primeiro erro mais comum. Eu não sabia que aumentava o meu crédito e valorizava. Com isso, a minha parcela também sobe, acompanha. E eu não estava preparado para isso. Certo? Quando eu paro, o cliente, a maioria das vezes, ele acha que ele vai receber esse dinheiro que ele investiu logo depois. Isso é um grande erro também, porque legalmente você tem duas formas de receber, ou no final, ou na contemplação de cancelados. E também um outro erro é achar que você vai receber o valor integral. Você tem uma multa, toda administradora tem uma multa que ela é aplicada em cima do valor que você investiu. Tá? E o maior erro também, quando você não tem uma assessoria, é você comprar o consórcio errado para o projeto que você tem, que não vai se encaixar, como já aconteceu de comprar com uma pessoa um consórcio de veículo e querendo fazer ou reforma ou comprar imóvel depois. Não tem como. Então, esse é um erro que acontece muito, é comprar o consórcio errado para o projeto que você tem. A gente sabe que o consórcio não é tudo igual. Eu acabou de dar um exemplo claro agora. A pessoa às vezes compra uma coisa pensando que é outra. E a gente sabe que nem todo administrador é igual. E nem todo vendedor de consórcio é igual. Quando as pessoas procuram uma orientação minha, e como eu posso contratar um bom terapeuta? Às vezes ela está numa região que eu não atendo. Aí eu oriento ela, olha, você pode fazer isso, isso e isso, e ver se a pessoa tem isso, isso e isso. Como? A pergunta seria, o que faz um consórcio bem feito ser diferente de um mal feito? Entendeu? É só administradora ou não? Não. Como eu venho falando ao longo desse podcast, o consórcio, ele para que seja bem feito, ele tem muitas coisas a ser analisado. Eu tenho que analisar o projeto do cliente, o que é a intenção dele, para ver se o consórcio, primeiramente, ele vai servir, ele vai encaixar, e depois, dentro do que encaixa, o consórcio encaixa. Então, vamos analisar a administradora, vamos analisar grupos, vamos analisar taxa administrativa, que não é o principal. Todo mundo quer saber de taxa. E não é o principal, isso nós vamos falar sobre isso. E vamos analisar histórico também de grupo dentro do que vai se encaixar com o projeto. Então é muita coisa a ser analisado. Não é só a administradora, não é só a taxa administrativa, porque eu digo que a taxa administrativa ela é relativa. Se o Ney vai pagar uma taxa de 20 para 1 milhão daqui 5 anos, essa taxa vai se tornar mais barata ou mais cara se você tiver uma taxa de 15 para daqui 20 anos? Vai se tornar muito mais barata, porque a 20 daqui 5 anos você vai ter já o recurso para poder utilizar e rentabilizar. Certo. Daqui 20 anos, com 15, ele se tornou mais caro. Você demorou mais para pegar isso. Então, nem sempre a taxa é importante. Então, só olhar para a taxa não faz... Não faz só sentido isso. Nada é isolado no consórcio. Não só a administradora é importante, não só a taxa é importante, não só o grupo é importante. Você tem que olhar ele como um todo. Um todo.
Porque muitas vezes eu encontro uma maravilha numa administradora que não é de confiança. E a assessoria vai te trazer isso. Uhum. Eu trabalho hoje com as maiores do Brasil. São 3, as maiores. Tem história. Uma delas tem só 25 representantes de consórcio no Brasil. Eu sou um deles. Então, poucos representantes de consórcio, e eles trabalham com outro nicho, só que de consórcio voltado para o profissional de consórcio, só são 25, em meio de mais de 5 mil representantes. Então, é difícil, uma administradora difícil de pegar, por quê? Porque ela tem qualidades, ela tem princípios, ela tem história. Então, tudo isso é analisado. Entendi. Né? Ô, Rodrigo, existe uma época, né? Vou falar existia porque eu não sei se ainda tem. Que você falava que consórcio era só para aquelas pessoas que não conseguiam fazer administração financeira, não conseguia guardar dinheiro. Precisava da ideia de ter um boletim ali para pagar. Isso ainda vale para os dias de hoje? Ney, isso é uma pergunta muito boa, porque é o que nós ouvimos muito lá no escritório, sabe? E o consórcio, ele veio se ampliando. O crescimento dele saiu de esse público que existia mesmo, só que ele existe até hoje. O público precisa guardar dinheiro, faz boleto. Só que esse público, Ney, deixando uma ressalva aqui, não é o público que ganha um salário mínimo, 2, 3. Muitas vezes é público que ganha 20, 30, 40 salários mínimos, porque não consegue guardar dinheiro. Ponto. Mas agora a ampliação do consórcio, do mercado do consórcio, fez com que milionários e até bilionários usassem. Até mesmo ontem, Ney, eu tive vendo um vídeo do dono da Van. Luciano Heng? Isso, Luciano Heng. E aonde ele fala que ele fatura 18 bi ano, e um cara que fatura 18 bi ano, ele não usa o dinheiro dele. Ele usa o dinheiro barato do mercado. E um deles, ele colocou que é o consórcio, que é o dinheiro mais barato. Então, milionários, bilionários estão utilizando o dinheiro barato para alavancar suas empresas, para adquirir os seus bens. Muitas vezes eu tenho clientes que, na verdade, hoje eu tenho um só que adquiriu um carro de 800 mil através de consórcio, porque ele entendeu que ele não precisava colocar os 800 mil que ele tinha, mas ele podia colocar só 400 ele colocar no caixa dele, não descapitalizar, e 400 ele investe no sonho que ele tem e pagar uma parcela barata e um custo barato também. Então, essa visão ela se mantém, de que é para guardar aquele dinheiro para quem não tem a disciplina financeira, só que agora ela abrangeu, o consórcio abrangeu e chegou nos clientes milionários, bilionários que usam para alavancar seu patrimônio, alavancar sua empresa e usar o dinheiro barato. Rodrigão, se pudesse, a gente ficava o dia inteiro falando sobre educação financeira aqui, né? Tranquilamente. Rapaz do céu, mas como eu sempre falo nos episódios, já conhece, o ponto eletrônico começa a gritar aqui do lado, aqui, ó. Um dia eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um dia aqui, pesado, um vídeo mostrando como é que é o estúdio aqui para vocês. A mesa de corte, a galera, o nosso produtor aqui, eu vou denunciar ele, tá? O Vitor começa a gritar aqui, ó, tá dando tempo, tá dando tempo. E aí a gente tem que ir pro final. Mas antes de ir pro final, eu tenho algumas perguntas que não fazem muito parte aqui do nosso contexto, que faz parte de uma pesquisa que a gente faz também. E uma delas é assim, ó, qual que é o principal conselho que você já recebeu na tua vida? O maior e o melhor conselho que eu já recebi é muito simples, só que muito valioso. Sempre fale a verdade. Então, se você, em qualquer momento, falar a verdade, ela cedo ou tarde, ela vai prevalecer. Muitas vezes você acredita que você está perdendo com aquilo, mas na hora certa, virá o retorno daquela verdade. E a verdade vai prevalecer sempre. Isso é poderoso, hein? E o que é sucesso para você, Rodrigo? Sucesso é o que eu tenho hoje. Uma família linda, Deus me abençoando, uma empresa com propósito, amigos do meu lado e ser feliz. Muito feliz com tudo que eu tenho hoje. Que massa.
Para a gente encerrar, tem uma frase que você falou, que é o seguinte: consórcio não é para todos, é para quem planeja. Se o consórcio não é para todos, como alguém sabe que está pronto para usar essa ferramenta com inteligência? A pessoa que está pronta para usar essa ferramenta é aquela que deseja algo para o seu futuro, conquistar algo no seu futuro e sabe que não quer descapitalizar, não quer investir e pagar aqueles absurdos de juros, ou quer conquistar mais sabendo que tem caminhos de forma mais barata. Então, a pessoa que quer investir no seu futuro, pensa no seu futuro, da sua família, da sua casa e da sua aposentadoria, que muitos querem aposentar bem no momento que mais a energia baixa, quer utilizar e usufruir da vida, essa pessoa está preparada para fazer um consórcio e pagar pouco, investir pouco e conquistar bastante, muito. Senhoras e senhores, nós conversamos hoje com o Rodrigo, da Patrimax. E olha, assim como eu, espero que você tenha aprendido bastante também. Eu falo que cada podcast aqui é uma caixinha de surpresa, né? O quanto que a gente pode aprender, o quanto que nós podemos evoluir e o quanto que a gente pode se desblindar da própria arrogância cognitiva de achar que a gente sabe tudo. Aqui no Neitalk você aprende sobre educação, receba excelentes convidados, empresários que vão somar com o nosso dia a dia. E hoje, mais uma vez, recebi um grande amigo, um cara muito especial, que é o Rodrigo da Patrimax. Rodrigo, para a gente finalizar, qual mensagem final você pode deixar para o pessoal que está nos assistindo? E na sequência, já deixa também para as redes sociais. Show de bola, Ney. Primeiramente, muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso estar aqui com você, um cara de referência na área, um cara que sabe o que quer e tem construído isso no tempo a tempo, o pouco que eu tenho vivido com você, e agora nós estamos no mesmo escritório, né? Então, muito obrigado, velho. Parabéns, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, grandemente, tá? Pessoal, se você ficou curioso, me dê uma oportunidade de te conhecer, tomar um café no escritório e poder trocar ideias, conhecer pessoas e você também me trazer valores lá na Patrimax. O café ele é fresco, o ambiente é bom e gostoso. Vamos conhecer o escritório. Me procure lá nas redes sociais, rodrigomoreira.consórcios e Patrimax MGA. É isso? Patrimax MGA. É isso aí. Patrimax MGA. Segue lá os dois Instagrams e vamos tomar aquele café gostoso. Vem conhecer a Patrimax. Vamos bater aquele papo. E vai ser bom, viu? Porque o café do homem lá é brabo. Então esse episódio foi um oferecimento da Patrimax e também dos nossos amigos aqui da VMark Vídeos. E eu te espero, óbvio, no próximo episódio de Neitalk. Até mais!